Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Vamos falar hoje de frutas. Por que o brasileiro não come tanta fruta? O que vai acontecendo com o setor de frutas? A questão de exportação brasileira e importação também. E para falar sobre isso está aqui José Eduardo Brandão, que é engenheiro agrônomo, assessor técnico da CNA, secretário executivo da Abrafrutas. Seja bem-vindo. Muito obrigado a você. Diz uma coisa, por que o brasileiro não come tanta fruta assim? É uma pergunta meio complicada de responder. Na verdade, o brasileiro não tem hábito de comer frutas. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o brasileiro consome hoje 57 quilos de frutas ao ano, né? E esse valor é muito aquém do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que recomenda mais de 115 quilos, ou seja, o Brasil está em torno de 40% do que é recomendado. E a gente tem essa informação com uma falta de hábito realmente. E outra coisa que influencia também é a questão do preço. Fruta ainda é um produto que se coloca na cesta básica como um produto caro, um produto com nível que quem compra é um nível aquisitivo mais alto. Então, por esses motivos, a gente entende que a fruticultura, que a fruta ainda está aquém do consumo que deveria ter no Brasil. Mas como que o Brasil é nessa questão de produção de frutas? Ele não é um dos maiores produtores de frutas do mundo aí ou não? O Brasil hoje está colocado como o terceiro maior produtor mundial de frutas. Nós tivemos em 2016 uma produção em torno de 44 milhões de toneladas de frutas. Desses 44 milhões, apenas 3%, entre 2,5% e 3% são exportadas. Os outros 97,5% ficam dentro do Brasil para consumo in natura. Uma boa parte dela, 53%, vão para consumo in natura. E uma outra parte, 47% desse que fica, vai para processamento, sucos, geleias e outros preparos. Então, o Brasil é tido como um dos maiores, só fica atrás da China e da Índia em produção, tendo em quarto lugar os Estados Unidos, mas ainda tem muito que andar, tem muito que correr ainda para que a gente possa ter uma fruticultura pujante. A fruticultura no Brasil ainda tem essa dificuldade. Então, matematicamente eu não consegui entender muito, né? Então nós somos o terceiro maior produtor do mundo. Isso. Não exportamos quase nada. Quase nada, muito pequena exportação. E nós não consumimos também, então ou essa baixo consumo é de fruta in natura ou o que é então? Porque se a gente produz bastante, mas não está consumindo, o que está fazendo essa fruta? Está perdendo? Está ficando fora? Na verdade, o baixo consumo do Brasil é de frutas, legumes e verduras, de uma forma geral. Mas essa fruta não é jogada fora. O Brasil precisaria, para atender a necessidade da população, se a população consumisse o que é recomendado, a gente teria que produzir 3 vezes mais do que produz. O problema é que o brasileiro não compra. Por esse motivo, o aumento de produção fica estagnado, né? O produtor não tem muito incentivo de produzir mais, por causa desse escoamento da produção. E o consumidor por achar que a fruta ainda é um produto caro, ele não acessa. E tem também aquela questão da cesta básica de frutas. O brasileiro tem uma cesta básica única de frutas. As frutas mais consumidas são banana, laranja e maçã. E o brasileiro tem uma peculiaridade que ele usa muita sazonalidade. Ele compra mais do que está na época por conta do preço. Então há uma tendência por esse motivo, ou seja, se o brasileiro consumisse o que deveria consumir, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, a gente teria que produzir pelo menos 2,5 vezes mais do que a gente produz hoje. Agora, a sensação que eu tenho é que há um desperdício muito grande, ou não? Há um desperdício grande. Mensurar esse desperdício é bem complicado. Tem alguns dados da FAO que falam sobre isso, mas a gente é leviano até falar. Mas a gente sabe que há muito desperdício em toda a cadeia produtiva, desde dentro da porteira até o consumidor, a gôndola do mercado, né? A gente tem estudado isso agora, inclusive estamos começando a fazer um estudo sobre esse desperdício para tentar mensurar, mas a gente já sabe que dentro da porteira existe o menor percentual desse desperdício. A grande parte dele está da porteira para fora, ou seja, no transporte, no varejo, né, no transporte, nas ceasas, na zona de distribuição e no varejo. Grande parte desse desperdício, a gente acredita a questão de embalagens e acondicionamento das frutas. Então o Brasil ainda tem diferente dos mercados externos,
de acondicionar e transportar fruta de forma meio complicada. Você pode ver abacaxi, por exemplo, uma fruta muito consumida pelo brasileiro, que é transportada a granel no caminhão. Ou seja, a última camada do abacaxi, daquele monte de abacaxi que vai no caminhão, é toda desperdiçada, né? É toda porque os de cima amassam de baixo. Questão de caixas de madeira que são utilizadas muito no Brasil ainda, arranham, né? E danificam a fruta e ela fica um pouco imprópria para o consumo. E isso acontece o desperdício. Então lá no SEASA há um desperdício e manuseio disso. A gente tem feito um trabalho muito forte em relação a, inclusive um projeto de lei que está tramitando no Congresso agora, está no Senado, foi aprovado na Câmara, projeto 203 de 2015, que trata desse acondicionamento, fazendo regulando esse setor. A gente acha que vai ser que esse projeto vai ser um marco regulatório, que a partir daí a gente possa reduzir esse desperdício em torno de 30% após a implantação e a efetiva operacionalização dessas itens que estão estabelecidos no projeto de lei. Agora, a fruta é tão cara no Brasil por quê? Porque produz pouco, porque tem um consumo, qual que é na sua concepção? Existe uma tendência da questão de produção. Quando está na época, existe a sazonalidade. Algumas frutas são produzidas em certas épocas do ano. Quando a fruta é produzida, que é uma demanda, a questão de oferta e demanda, a fruta cai. Mas, de uma forma geral, as frutas que não são produzidas, que são produzidas fora de época, elas chegam mais caras ao consumidor. E na grande maioria do consumidor brasileiro, ele prioriza as proteínas em detrimento das frutas e muitas vezes as hortaliças. Ou seja, se ele tem um pouco de dinheiro, ao invés de comprar uma fruta, uma hortaliça, ele vai priorizar a compra de grãos e de proteína, ou seja, algum tipo de carne, um frango, ou grãos, arroz, feijão ou soja. Vou pegar um exemplo, em vez de comprar maçã, 1 quilo de maçã, ele muitas vezes compra 1 quilo de tomate, apesar de tomate ser fruta também, mas exatamente, vamos encarar como hortaliça. A prioridade, inclusive uma pesquisa que foi feita pela CNA, uma pesquisa de hábito de consumo brasileiro, que foi feita em 2012, divulgada em 2011 e 2012, foi divulgada em 2012. Essa pesquisa mostra bem isso, mostra bem que não existe o brasileiro consome o que está barato naquela época, exceto as classes A e B, que tem uma variedade. Essa pesquisa mostrou que quanto maior a classe, mais o poder aquisitivo das famílias, maior é a diversificação das frutas compradas. Vocês têm feito alguma campanha para as pessoas consumirem mais? Não, a partir dessa pesquisa, que foi feita pela CNA, em 2012, a ideia é que, a partir com esses dados na mão, nós pudéssemos fazer uma grande pesquisa, uma grande campanha de promoção do consumo de frutas, não só de frutas, como frutas, verduras e hortaliças, como são chamadas no varejo, FLVs. A ideia a ideia inicial era essa, só que a partir daí, uma pesquisa, uma campanha custa muito caro, e tem que vincular a televisão, o rádio. A gente tem feito uma coisa meio que um passo de formiguinha, mas é uma coisa complicada. A gente já por uma questão de oportunidade, a gente já viu que de 2012 para cá, nos últimos 5 anos, houve um aumento no consumo por conta do momento, saudabilidade, academia, isso tudo tem melhorado. E quando você pensa em emagrecer, por exemplo, isso é uma coisa muito prática, eu até escrevi isso em um artigo recentemente que eu publiquei. Quando vem na sua cabeça emagrecer, automaticamente você relaciona isso ao consumo de frutas e hortaliças. Isso é normal do brasileiro. Então isso fez aumentar um pouco, mas está muito aquém do que é necessário ainda. Então está no nosso radar, está no radar da CNA, juntamente com a Abrafrutas, né, porque trabalham juntas, a Abrafrutas nasceu dentro da CNA. A ideia é que a gente possa juntamente com outros órgãos, a exemplo do SEBRAE, startar ainda esse ano ou no próximo ano uma grande campanha de promoção ao consumo, mostrando ao brasileiro as vantagens do consumo de frutas e hortaliças no Brasil e o que isso pode trazer para a saúde. E sensibilizando o governo também, porque quanto maior o consumo de frutas e hortaliças, já está provado, as doenças não transmissíveis são reduzidas. Com essa redução, há uma redução da ida na questão dos gastos com a saúde pública, né? Então o governo já sabe, mas ainda não tomou uma atitude positiva em relação a isso, mas o governo já sabe que quanto maior o consumo de frutas e hortaliças, menor a incidência dessas doenças e, por consequência, menor os gastos com a população. Você falou de sazonalidade, por exemplo, mas algumas frutas que são as mais consumidas pelo brasileiro, elas
podem ser produzidos o ano todo, não seria? Eu vou pegar o exemplo da banana. Você irrigando, ela produz o ano todo. Ela produz o ano todo, mas para produzir o ano todo tem que ter uma dose de tecnologia. Hoje a gente tem tecnologias que fazem com essa produção, as nossos perímetros irrigados, é uma tecnologia. E tecnologia quer dizer custo. Então, ou seja, ela produz o ano todo, mas ela é mais barata durante uma certa época do ano. Na outra época do ano que você vai encontrar no mercado, ela é um pouco mais cara, porque o custo para produzir aquela banana naquela época, fora de época, o produtor gastou mais com insumos, gastou mais com tecnologia para que ela pudesse ser produzida. Por esse motivo, ela chega um pouco mais cara. E aí o produtor, automaticamente, quando ele encarece um pouco, o consumo reduz na mesma proporção. Agora, no caso da importação, ela atrapalha o mercado brasileiro ou não tem nada a ver? Não atrapalha. Algumas importações podem concorrer com a fruta brasileira, mas de um cômputo geral, o Brasil importa muito pouca fruta. Geralmente nós importamos, como nós somos um grande produtor, terceiro, como eu falei, o terceiro maior produtor do mundo, a importação impacta muito pouco no mercado. Geralmente nós importamos frutas que nós não produzimos. Um exemplo, a gente produz muito pouco kiwi. A gente importa muito kiwi, principalmente da América do Sul e Portugal. Outra fruta que a gente produz muito pouco, tem um consumo razoável, a gente importa muito, é a pera. Né? Agora existem, logicamente, algumas outras frutas que a gente produz aqui que são também importadas, mas que quando a gente analisa, né, nós técnicos da Confederação ou mesmo da Abrafrutas, quando analisamos que essa importação pode causar um impacto, a gente aciona o Ministério da Agricultura para que possa fazer isso de forma ordenada para minimizar os impactos causados ao mercado e ao produtor brasileiro. Tá certo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não saia daí. De volta direto ao ponto, falando sobre fruticultura, hoje com um especialista, que é o secretário executivo da Abrafrutas, José Eduardo. José Eduardo, você está falando que o Brasil é o terceiro maior produtor, mas tem um potencial muito grande para expandir, tanto com a questão da produção no Nordeste, quer dizer, a gente tem um potencial enorme para irrigar. Agora, por que nós não conquistamos mais mercado? A gente tem feito ultimamente, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção das Exportações, com a Apex, um trabalho forte de promoção da fruticultura brasileira. Esse é um trabalho que é uma parceria entre CNA e Abrafrutas. A Abrafrutas detém um projeto setorial, com o apoio da CNA a gente faz essa promoção. Foi feito um brand para mostrar, para nós pudéssemos ter uma noção de como é que o estrangeiro, que o mercado externo vê a nossa fruta. A princípio se dizia que essa visão era muito em foco do sabor, né, do flavor, como eles são. Na verdade, isso é uma parte, mas não é o todo. O principal da visão do consumidor estrangeiro para a fruta brasileira é a questão do sol, da tropicalidade. O nosso brand identificou isso e nós criamos uma marca setorial há 3 anos atrás, chamada Frutas do Brasil, Gifted by the Sun, ou seja, frutas do Brasil abençoadas pelo sol. E essa marca vem sendo usada pelo Brasil para poder divulgar as frutas brasileiras. A gente tem participado de feiras, a CNA e a Abrafrutas, com recursos Apex, juntamente com a Apex, para divulgar e tem tido uma resposta muito grande em relação a isso. Existem alguns gargalos para a questão da exportação, como eu te falei, a gente exporta só 2,5% e tem um potencial de crescer muito. Mercados existem, a gente tem alguns gargalos para isso, um deles são as questões fitossanitárias. Todo país do mundo, todo bloco, né, econômico, tem suas restrições de defesa dos seus produtos. Muitas vezes são defesas que são justificáveis, fitossanitárias, outras são defesas fitossanitária mascarada com defesa comercial. Na verdade, como as nossas frutas são produzidas em poucos países do mundo, né, as frutas tropicais, a gente tem muito pouco isso. O grande problema é a questão fitossanitária. Né? E o nosso maior exportador... O que é esse problema fitossanitário? Elas são pulverizados com produtos que não são registrados lá fora, aprovados, o que é isso? Fitossanitário, quando eu falo, são questões de doença que são levadas de um país para o outro, né? Um exemplo da moça da fruta que a gente pode falar. Mas essa questão de resíduo também é um outro gargalo, eu ia chegar lá. A questão do resíduo é o seguinte, nós no Brasil, a fruticultura, grande parte das frutas brasileiras são consideradas como pequenas culturas, ou chamadas, como a gente fala fora, de minor crops, pequenas culturas. Essas pequenas culturas têm uma grade de defensivos muito
muito pequena, muito curta, para que possa ser feito o manejo adequado dela. E esses defensivos, por não ter registro para essas culturas no Brasil, a gente fica numa situação difícil por não poder produzir. E se você produzir e usar um produto que não é registrado, automaticamente, quando chega lá, você vai ter uma análise de resíduo, e se esse resíduo ultrapassar o LMR, o limite máximo, nós vamos ser punidos por isso e vamos fechar o mercado. Então, o consumidor, o produtor brasileiro de frutas, tem tido um cuidado muito forte em relação a isso para poder acessar esses mercados externos. E daí como é que ele faz? Nós estamos num país tropical, você tem, como diz você, mosca da fruta e vários outros insetos, né? E como é que você consegue daí produzir, por exemplo, uma manga bonita, uma goiaba bonita, né? A banana bonita, se você não tem produtos registrados? Quer dizer, para produzir organicamente não é tão simples. Isso. Né? É bem complicado. Justamente esse é o nosso grande problema. Hoje é a bandeira principal da Confederação e da Abrafrutas e das outras entidades representativas dos setores e dos setores individuais. A gente tem uma dificuldade de produzir por conta da falta desse resíduo. Então a gente tem buscado aumentar essa grade, a gente inclusive apoiou uma ação normativa recente, foi em 2014, que organiza esse registro para pequenas culturas, mas o grande problema nosso é que as empresas que detêm esses registros não querem fazer, por exemplo. Vou dar um exemplo prático para você. Eu tenho um produto para fazer um registro. Esse produto pode ser usado pelo melão, que nós temos em torno de 30 e poucos mil hectares, ou pela soja, e um outro para a soja, que nós temos milhões de hectares, e o consumo desse produto vai ser bem maior. Então essa empresa, normalmente, por questão de mercado, vai priorizar esse produto para a soja, em detrimento ao registro do outro, que é lá para a fruta. Então a gente sabe do custo que uma empresa dessa tem, o sistema regulatório de registro no Brasil é um sistema ultrapassado ainda, a gente tem buscado junto com o Ministério, com a Anvisa e com o IBAMA, mudar isso, mas é ultrapassado, é muito moroso. Uma molécula para registrada nova, para registrar no Brasil, pode durar até 7 anos para ser registrada. Isso é quando você leva em conta que para outros países do mundo isso pode demorar entre 1 ano e 1 ano e meio, isso assusta a gente. Então essa dificuldade a gente tem enfrentado aqui. Né? Por exemplo, você tem um produto que ele é registrado para melão. Você não pode usar ele, por exemplo, para melancia, mesmo porque tem a casca dura, tem muita semelhança, não pode. Não pode. É justamente por esse motivo que foi criada a gestão normativa conjunta entre MAP e IBAMA e Anvisa 2014, que dá a oportunidade com alguns produtos cabeça de chave que eles possam ter facilidade no repasse desses produtos. Ou seja, um produto que está no subgrupo, uma acerola, por exemplo, que não tem quase nenhum produto, estando no grupo das frutas com casca comestível, por exemplo, que está na mesma grade da maçã, um produto que é registrado da maçã pode ser usado pela acerola, desde que sejam feitos alguns requisitos, alguns testes, ou seja, extensão de uso que a gente chama. A gente tem lutado muito para isso, mas o produtor do Brasil hoje ainda se encontra na ilegalidade involuntária, ou seja, ele muitas vezes se vê na situação de ter que usar um produto, por exemplo, que é registrado para uma fruta e não é registrado para dele, porque ele não tem uma alternativa. E aí, quando acontece um programa de análise de resíduo que existe ano a ano, feito pela Anvisa, por exemplo, como o PARA, esse produto é coletado na gôndola e é detectado um resíduo daquele produto. Como o produto não é registrado, né, isso é colocado como inconformidade. Então, daí no caso, eu estava vendo até uma pesquisa, qualidade de frutas defensivas, está colocado como alto risco. Tomate, morango, mamão, papaya, goiaba, figo, uva, pera, pêssego, melão. Existem muitas críticas com relação à contação desses métodos. Então, no caso, isso é por causa que é usado produtos que não são registrados ou é porque está sendo usado mesmo muito defensivo agrícola, agroquímicos, ou agrotóxicos, seja como queiram? Que fique claro que o produtor brasileiro, frutas ou qualquer outro produto agrícola, não usa defensivo porque ele quer. O defensivo é um item muito caro e muito impactante no custo de produção. Ele usa porque ele precisa, como você falou anteriormente, é um país tropical com uma gama de doenças, de pragas e doenças muito grande. Então, essas frutas e legumes que você citou aí agora, foram colocadas como vilões muitas vezes. Algum tempo atrás, a Anvisa, isso mudou muito por um trabalho nosso, a Anvisa se sensibilizou e no último lançamento do PARA mudou isso. Quando ela anunciava para a mídia que foram detectados 96% de inconformidade no pimentão, por exemplo, desses 96%, 94%
eram de produtos que estavam sendo utilizados para o pimentão, que não são registrados para o pimentão, mas eles estavam dentro dos limites de resíduo, ou seja, comprovadamente não fariam mal ao consumo da população, mas eles estavam inconformes. Por quê? Porque eles não eram registrados. Mas por que isso? O produtor usava porque não tinha jeito. Ele pagava o produto de tomate e usava para o pimentão. Isso nos causou sérios riscos, causou quebra de produtores. Os produtores tiveram que sair da... Porque quando o consumidor vê um anúncio desse, ele não quer saber se... Ele não tem essa informação técnica. Ele acha que está comendo veneno. Nós temos feito um trabalho forte, principalmente junto aos pequenos produtores, para poder consertar isso, porque o nosso grande trunfo para aumentar o consumo, inclusive, é fazer a população saber que a fruta e o legume produzido no Brasil são seguros para o consumo. E a Anvisa disse isso para a população no último anúncio. Bom, nós estamos indo no final do programa. Eu queria que você falasse o seguinte: tem algumas coisas que a gente lê, por exemplo, na internet, que dizem que você deve comprar a fruta não a mais bonita, você deve comprar até a que está, como diz, a casca meio feia, que você não deve comprar já na gôndola do supermercado e já consumir no mesmo dia. Você deve deixar alguns dias para depois consumir ela. Porque daí isso com certeza teria mais tempo para trabalhar esses resíduos. Isso é mito ou é real? A questão do consumo em gôndola, primeiro que o consumidor, na questão da qualidade da fruta, ele é um grande vilão, porque ele não está ainda acostumado a comprar a fruta com qualidade. Ele vai pegar o que está mais barato. Então, por isso, o manuseio no mercado também. Na grande maioria das vezes, eu posso lhe afirmar isso, as frutas e legumes produzidos no Brasil são bons para consumo, ou seja, não vão envenenar o produtor. Logicamente que existem desvios que a gente tem que consertar. O setor está trabalhando muito nisso. Eu sou um consumidor, consumo e não tenho medo de consumir as frutas e os legumes que eu vejo no supermercado. Não tenho medo. Então você pode usar alguns artifícios, como lavar, logicamente que tem, mas a questão de limite de resíduo nas frutas e o que isso vai causar o dano à saúde da população, isso a gente tem segurança de que o percentual é mínimo, para que o consumidor possa ter segurança no consumo desses alimentos. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Foi muito esclarecedor. Foi muito bom. Estou à disposição de vocês para quando for necessário. Muito obrigado a vocês. Tá aí. Concluímos mais uma entrevista especial para você, falando de frutas hoje, as frutas que são tão boas para a sua alimentação. Eu, particularmente, vejo a minha avó que todo dia come uma banana e está lá com 96 anos de idade. Então é muito importante você todo dia comer pelo menos 2 frutas. Você pode rever esse e outros programas através do nosso site do Canal Rural. Eu aguardo você todo domingo aqui neste canal. Até a próxima.